Vamos trabalhar aqui a multiplicação, tá? A multiplicação de números decimais, que são números com vírgula, tá? Para poder começar a trabalhar, vamos aqui, ó, na letra A. Eu tenho 2,1 e 5,2. Fazendo a multiplicação. Na hora de armar, a gente não precisa se preocupar com a vírgula, que na multiplicação essa ordem da vírgula aqui não necessariamente vai precisar estar um embaixo da outra. Aqui, por coincidência, aconteceu de ficar um embaixo do outro, mas quando na multiplicação a gente não precisa se atentar para isso, tá? Porque na multiplicação de números decimais, de números com vírgula, a gente é só simplesmente pegar e fazer a multiplicação e se preocupar com a vírgula no final. Vamos ver aqui como fazemos, tá? Então, tem aqui, ó, 2 vezes 1, eu tenho 2. 2 vezes 2, eu tenho 4. Lembrando que a multiplicação começa aqui pela unidade de baixo para cima, de trás para frente, tá? Então, aqui eu multipliquei o 2 pelos 2 de cima. Agora, quando vamos multiplicar o 5 pelos 2 de cima, a multiplicação a gente tem que se atentar para quê? Quando a gente vai multiplicar o 5 vezes 1, a gente vai botar o resultado embaixo dele ali. Então, 5 vezes 1 é o quê? 5. É normal acontecer esse espaço aqui, porque quando nós estamos multiplicando 5, o resultado dele tem que vir embaixo dele, tá? E na frente dele a próxima multiplicação, 5 vezes 2, 10. Então, ó, fizemos a multiplicação do 2 pelos 2 de cima e fizemos o 5 pelos 2 de cima. Terminando aqui, a gente faz a soma, tá? Então, eu tenho aqui 2, eu vou somar com esse espaço vazio aqui, que é considerado como nada. Eu tenho 2 mais nada, eu tenho 2. 4 mais 5, eu tenho 9. 0 com nada lá em cima, 0. E 1 com nada, 1. Então, ó, repara que meu valor aqui aparentemente deu 1092. Só que nós estamos trabalhando com vírgula. A gente tem que colocar vírgula, diferentemente da soma e da subtração, que a gente segue o ordenamento da vírgula ali e coloca vírgula. Na multiplicação a gente não faz desse jeito. A gente multiplica normalmente, chega ao resultado e no final nós nos preocupamos com a vírgula. Preocupamos como? Após a vírgula, tem quantas casas aqui? Uma casa só, né? Após da vírgula, só tem um número 1 ali. Casa que eu digo são números. Então, eu tenho uma casa. Após a vírgula do número de baixo, tem quantas casas? Uma casa só, né? Eu só tenho um número depois da vírgula. Só tenho um número depois da vírgula, também só tenho uma casa. Aí a gente pega e soma isso daqui, ó. No caso, 1 mais 1 dá 2. São duas casas após a vírgula, tá? Uma casa após a vírgula no primeiro número e uma casa após a vírgula depois do segundo número. São dois números após a vírgula. Esse 2 aqui é o que nós vamos andar aqui, tá? Então, não vou seguir ele aqui. Eu vou andar duas casas, do final para frente. Uma, duas. Então, o resultado de 2,1 vezes 5,2 não pode ser 1092. Ele vai ser o quê? 10,92. Então, sempre quando vamos fazer uma multiplicação com vírgula, a gente faz a multiplicação normalmente, como se não existisse a vírgula ali, e no final nós nos preocupamos com o resultado, tá? Vamos para a letra B. Na letra B, nós temos 13,4, tá? Vamos montar o de baixo aqui. 4, 2, 5. E a vírgula está no 5,24. Fazemos a multiplicação aqui, tá? Então, repara que uma vírgula não ficou embaixo da vírgula de cima. Isso a gente não precisa se preocupar, porque na multiplicação não precisa ficar uma vírgula embaixo do outro, que a vírgula a gente só se preocupa com ela no final, tá? Então, a gente faz normalmente aqui. O 4 vai multiplicar os três números ali de cima. Eu tenho 4 vezes o 4 dá 16. O 6 aqui e o 1 em cima do próximo número, né? 16. 4 vezes 3 dá 12. 12 com 1, 13. Então, 3 aqui embaixo e 1 lá em cima. 4 vezes 1, 4. Com 1, 5. Então, ó,
Terminando 4, teve número elevado lá em cima, a gente corta ele. Por quê? Porque ele já foi representado aqui. Quando eu disse 4 vezes 1, 4 com 1, 5, então esse 1 ele já está incluso aqui, então ele tem que desaparecer. Para não ocorrer o risco de quando eu for multiplicar o 2, eu levar esse número novamente, porque ele já foi colocado aqui. Tá bom? Então vamos lá. O 2 vai multiplicar os 3 números lá em cima. Então eu tenho 2. 2 vezes 4, 8. Lembrando que quando eu multipliquei o 4, o resultado veio embaixo dele. Quando vamos multiplicar o 2, o resultado vai vir embaixo dele. Então, no caso, embaixo do 3. 2 vezes 4, eu tenho 8. Tá? Ó, na linha do 2 ali. 2 vezes 3, eu tenho 6. 2 vezes 1, eu tenho 2, beleza? Multipliquei o 2 por todos em cima, sem se preocupar com a vírgula. Agora vamos lá, o 5 aqui, ó. O 5 eu vou multiplicar os 3 números também, tá? Então, eu tenho 5 vezes 4, eu tenho 20. Então, ó, o que que eu faço? Esse resultado de 20, 5 vezes 4, 20, eu faço o quê? Eu pego o 20, o 0 vai vir na linha dele ali, ó. Aqui embaixo, 0, e o 2 em cima do próximo número, que no caso do 3 ali, ó. 3 vezes 5, 15. 15 com 2, 17, né? Então, 7 aqui embaixo e 1 na frente do próximo número. 5 vezes 1, 5 com 1, 6. Beleza. Multipliquei o 4 todos aqui, o 2 todos aqui, o 5 todos aqui. Agora eu trabalho com a soma. Eu tenho 6, vou somar aqui, ó, com nada e nada, eu fico com 6. Eu tenho 3, eu somo com 8, eu fico com 11. 1 aqui embaixo e 1 lá em cima. 1 com 5, 6. Com 6, 12. Com nada, 12. 2 embaixo e 1 em cima. 7 com 2 e 1 dá 10. 0 embaixo e 1 em cima. 6 com 1, 7. Beleza? Então, o resultado da nossa multiplicação deu esse daqui, 70.216. Lembrando que é uma multiplicação com vírgula. Então, agora, no final, a gente se preocupa com a vírgula. A gente vai lá e olha lá. Vou botar uma setinha aqui, ó. A gente faz o quê? Após a vírgula, tem quantos números? Aqui só tem apenas um número, só tem uma casa após a vírgula. Vamos no de baixo. No de baixo eu tenho quantas casas após a vírgula? Eu tenho duas casas, né? Eu tenho 2 e o 4. Tenho duas casas. Após a vírgula, casa que eu digo são números. Eu tenho dois números após a vírgula. Se eu tenho dois números após a vírgula, tem que botar aqui. São dois números após a vírgula. Então, ó, um número após a vírgula e dois números após a vírgula. Fazendo a soma dá o quê? 3, não é? Eu, depois da vírgula, eu tenho três números aqui, ó, três números aqui. Então, lá na resposta, eu tenho que andar, ó, três números também. Então, se eu botasse a vírgula aqui, eu andei um número só. Aqui eu teria andado dois. Então, aqui tem que ser os três, né? Então, não é 70.216. O resultado certo é o quê? 70,216. Beleza? Vamos para a letra C. Na letra C eu tenho 0,15 fazendo a multiplicação de 21, tá? Então, ó, vamos lá. 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 0, 0. Multipliquei os três números ali pelo 1. Agora vamos pelo 2. Eu tenho 2, ó, vou multiplicar pelo 5. Então, ó, 2 vezes 5, 10. Na linha do 2 ali, tá? Ó. Então, 10 é 0 aqui embaixo e 1 na frente do próximo número. 2 vezes 1, 2. Com 1, 3. 2 vezes 0, 0. Beleza? Então, peguei 1, multipliquei por todos, peguei o 2 e multipliquei por todos. Terminando, a gente faz a soma. Eu tenho 5, eu somo com nada, fico com 5. Eu tenho 1, somo com 0, eu tenho 1. Eu tenho 0, somo com 3, fico com 3. Esse 0 aqui não tem necessidade, 0 à esquerda não vale de nada, correto? Então, agora, por se tratar de um número com vírgula, a gente tem que se atentar, ó. Aqui eu tenho quantos números após a vírgula? Eu tenho, ó, quantas casas após a vírgula? São duas casas, né? Dois números. Então, ó, bota aqui 2.
Aqui eu nem vírgula eu não tenho, tá certo que a vírgula não está aparecendo aqui, mas a minha preocupação aqui, quantos números após a vírgula eu tenho aqui? Não tenho nenhum, beleza? Nenhum número após a vírgula. Então, tenho dois números após a vírgula e aqui não tem nenhum número após a vírgula. Então, ó, eu pego e somo. 2 com nada dá 2. Então, esse 2 aqui é o que eu vou me preocupar na hora da resposta. Então, é 1, 2, dois números após a vírgula. Dois números após a vírgula, então o resultado é 3,15. Beleza? Espero que eu tenha ajudado aí. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir e seguir o canal. Beleza? Obrigado. Espero que eu tenha ajudado.